My dear brethren and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato por viver numa época em que apóstolos e profetas andam na terra e que nos inspiram e guiam. Eu testifico que o presidente Hinckley é de fato um profeta de Deus, assim como Moisés, Abraão e todos os profetas desde o início do mundo. Sou grato pelos conselhos recebidos hoje de manhã e pela oportunidade que teremos ao fim da conferência de ouvi-lo de novo. Hoje falo principalmente aos rapazes e moças da igreja, bem como aos pais e líderes dos jovens. Falo também aos maravilhosos jovens adultos solteiros, que têm talentos e habilidades formidáveis e enorme potencial de serviço no reino. O presidente Hinckley disse o seguinte sobre essa geração: nunca houve uma época como essa. Que momento maravilhoso da história do mundo vivemos. Jamais existiu uma geração de jovens como a atual. Vocês são de fato uma geração eleita. Fecha aspas. Nós, ou de modo mais específico, vocês, como jovens de Sião, têm um trabalho grandioso a realizar e receberam todos os talentos e oportunidades, onde quer que residam, para fazer o que o Pai Celestial espera de vocês. Oro para que minhas palavras nessa tarde os ajudem nesse empenho. Em fevereiro de 52, uma jovem chamada Hannah Lee Cornaby foi batizada em Yarmouth, na Inglaterra. Não foi a experiência calma e reverente da maioria das pessoas. Ela mesma descreveu: vimos a casa cercadas por uma turba, o que dificultou nossa passagem. Antes de chegarmos à água, a multidão estava à nossa volta, e meu marido batizou-me sob pedradas e gritos. E embora as pedras tenham passado perto de nós como uma chuva de granizo, nenhuma nos atingiu, e voltamos para casa em segurança, agradecendo a Deus por sua proteção milagrosa. A vida que ela levou em seguida não foi fácil. Ano depois ela escreveu: quem segue ao Senhor? Hoje iremos ver. Clamemos sem temor. Quem segue ao Senhor? Embora seja a letra de um hino que não cantamos com muita frequência, tornou-se um dos meus hinos preferidos por causa do compromisso com a verdade e a justiça que ele reflete. De fato, é uma questão que deve estar na mente de cada rapaz e cada moça do mundo inteiro. Quem segue ao Senhor? E nossa resposta inequívoca deve ser: eu. Foi essa pergunta que despontou na mente de Nefe quando o Senhor, por meio de seu pai Leí, pediu a ele e seus irmãos que voltassem a Jerusalém para buscar as placas de latão. Quando Lamã e Lemuel se queixaram, a pergunta veio à mente de Nefe: quem segue ao Senhor? E a resposta foi: eu. Em outras palavras, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, pois que sei que o Senhor nunca dá ordem aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Foi também o caso do jovem Davi no Velho Testamento. Lembrem que, como jovem pastor, ele visitou seus irmãos na frente de batalha. Lá, ouviu os insultos do gigante filisteu Golias contra os homens de Israel, desafiando-os ao combate. E todos os guerreiros de Israel tiveram medo de enfrentar o gigante. A resposta deles à pergunta: quem está ao lado do Senhor? Não foi eu. Mas, em vez disso, foi: quem? Eu? Mas Davi não teve medo. Sua resposta foi clara ao dizer a Saul: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Depois de pegar apenas pedras e simples funda de pastor, Davi aproximou-se ao gigante e exclamou: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minha mão, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Jovens irmãos e irmãs, em todo lugar por onde viajo conheço jovens nobres como vocês, que se deparam constantemente com Golias modernos na forma de tentações, que poderiam levá-los a violar os convênios e os padrões que o Senhor nos concedeu. Isso se torna ainda mais importante quando vocês estão cercados diariamente de profanidade, imoralidade aceita pela sociedade, indecência, pornografia e outros materiais impróprios na mídia, inclusive televisão e internet, e o acesso generalizado a drogas e o álcool. Nunca na história da humanidade houve maior necessidade de jovens e moças fortes, preparados e dispostos a seguir os padrões de retidão. Tenho duas sugestões simples para ajudá-lo a prepararem essa resposta. Primeiro, nunca esqueçam quem são. A verdade simples está no hino em que muitos de nós aprendemos na primária: sou um filho de Deus.
E nosso Pai Celestial, sábio e bondoso, não nos mandou aqui para deixar-nos sozinhos. Deu-nos guias específicos para ajudar-nos a realizar o que Ele espera de nós. Deu-nos famílias para ajudar-nos, amar-nos e ensinar-nos. Deu-nos profetas vivos para liderar-nos. Deu-nos, por meio da primeira presidência, os padrões que se encontram no livreto para o vigor da juventude com a seguinte promessa. Nós lhe prometemos que, ao cumprirem esses padrões e viverem de acordo com as Escrituras, vocês estarão aptos a realizar o trabalho de sua vida com maior sabedoria e habilidade, assim como suportarão as provações com maior coragem. Vocês terão a ajuda do Espírito Santo. Sempre tenham um exemplar desse livreto. Sempre. Desafio-os a fazerem o mesmo. Assim, quando estiverem esperando o ônibus ou em outro momento, peguem-na, leiam-na e reassumam o compromisso de seguir esses padrões. Prometo-lhes que, caso façam, terão felicidade, paz e profunda coragem e autoestima. Ao exercerem seu arbítrio, lembrem que não estão sozinhos. Além de um Pai Celestial bondoso e sábio, há outras pessoas que oram por vocês para que façam escolhas sábias. Em minha juventude, quando eu saía à noite com amigos ou minha namorada, eu sempre ia ver meus pais a voltar para casa. Em geral, batia na porta do quarto e dizia, "Oi", depois ia dormir. Certa noite, ao voltar de um encontro, batia a porta como sempre e abria. Então, a luz do corredor incidiu sobre meu anjo de mãe, que estava orando de joelhos. Ao vê-la ali, eu soube por quem ela estava orando. Eu nunca esqueci essa experiência. E o fato de saber que minha mãe ainda ora por mim hoje, fortalece-me e ajuda-me a lembrar que não estou só e quem eu sou. Minha segunda sugestão: aprendam a controlar seus pensamentos. Nas palavras da revelação concedida ao profeta Joseph Smith, foi dizer que viemos aqui para ser testados e que nós sempre teremos tentações. Nossa vida como membros da igreja é manter os pensamentos e principalmente hinos para fazer os amamentos. Isso é muito mais fácil quando lembramos de hinos e escrituras que podem substituir os pensamentos que entram em nossa mente. Num discurso maravilhoso de presidente Packer, ele disse que podemos fazer usar o hino ou escrituras para substituir nossos pensamentos. Um dia saí do escritório por 2 quadros e lembro de sussurrar o hino "Sou um filho de Deus". E isso pôde afastar pensamentos ruins, por ver uma jovem com roupas impróprias passarem na frente. De modo imediato e subconsciente, a letra e a melodia de "Sou um filho de Deus" surgiram na minha mente para afugentar pensamentos inadequados. Naquele dia, meu amigo aprendeu uma bela lição sobre sua capacidade de controlar os pensamentos. O presidente George Albert Smith deu conselhos maravilhosos sobre o assunto a dizer: há uma linha demarcatória bem definida entre o território do Senhor e o território do diabo. Se vocês permanecerem do lado do Senhor, o adversário não poderá cruzar a linha para tentá-los. Mas, caso atravessarem a fronteira e forem para o lado do diabo, estarão no território dele, e ele fará tudo para que continuem o mais longe possível da linha demarcatória, pois sabe que só conseguirá destruí-los se mantiver afastados dos locais seguros. O tema da Mutual para 2007 traz uma promessa para quem seguir este sábio conselho: que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e o Espírito Santo será seu companheiro constante. Testifico-lhes que Deus vive. Sei que somos seus filhos, que Ele nos conhece pelo nome e que não estamos só ao tomarmos decisões importantes. A cada dia de sua vida, vocês farão escolhas, e isso os porá num lado da linha ou do outro. Assim, lanço um desafio a todos os jovens ao alcance de minha voz, aos jovens de nobre estirpe de todo o mundo. Vivam de modo a estarem preparados para, ao depararem-se com uma escolha entre o bem e o mal, e ouvirem essa pergunta dentro de você: quem segue ao Senhor? Vocês podem responder com todo o vigor: eu. Em nome de Jesus Cristo. Amém.